Amém? Abra sua Bíblia comigo, Neemias, capítulo 1. Depois de Esdras, Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Leiamos a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Racalias. Sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando, orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeira do rei. Feche os seus olhos e ore mais uma vez comigo. Soberano Deus e justo Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, tu que guardas, Senhor, o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. É a ti, Senhor, que nós oramos, o Deus a quem Neemias orou, te pedindo que o Senhor abençoe o teu povo. Abençoe, Senhor, esta casa, que o Senhor possa abençoar todos que estão aqui, os que contribuíram e os que não, Senhor, ofertaram. Que venhamos, Senhor, manter essa prática, Senhor, de contribuir, porque temos tantas demandas, Senhor, mas antes de ser demandas, é uma questão de ordenança do Senhor, é questão de mandamento, é questão, ó Deus, de amor. Então, Pai, nos ajuda a mantermos essa realidade, esse compromisso, Senhor, com a obra que nós temos para desenvolver. Também oro, Senhor, pela minha vida, também pelo teu povo, Senhor. Eu que estou para falar e o teu povo para ouvir. Que ambos possamos ser abençoados e que possamos, ó Deus, glorificar a Ti por conta dessa palavra.
Assim nós te pedimos, Senhor, que o Senhor me use e que o teu povo ouça o que o Senhor tem para falar através da minha vida. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Nosso tema nessa noite é reconstruir uma atividade necessária. O texto de Neemias, ele é marcado justamente pela reconstrução. Vou repetir o tema: reconstruir uma atividade necessária. Os nossos dias não são marcados por construção. Os nossos dias são marcados pela desconstrução. Conceitos, ideias, pensamentos estão sendo desconstruídos. E a igreja, este pilar que permanece na sociedade, mantendo aquilo que, em muitos aspectos, a sociedade tenta desconstruir. Se pensamos em famílias, o conceito de família foi desconstruído. Quando nós pensamos na Bíblia, as pessoas têm tentado desconstruir a ideia do livro sagrado. Eu sei que não é de hoje, mas as pessoas dizem que esse texto é um texto de homens. Os homens construíram e manipularam para ter este formato e essa mensagem que não tem nada de Deus. E a igreja tem esse desafio de enfrentar uma sociedade que desconstrói. Os jovens, quando chegam na faculdade, em que muitas vezes não tem um discipulado, onde teve uma orientação para lidar na faculdade, que muitas vezes tenta entrar na mente dele e desconstruir a ideia daquilo que foi construído pela igreja. Certa vez eu ouvi um pastor dizer que, às vezes, as pessoas participavam do curso de filosofia, primeiro período, segundo período, e às vezes, quando se afastava, não é que o curso de filosofia seja ruim, mas quando se afastava já no final do curso. Hoje, a pessoa entra no primeiro semestre, o crente entra no primeiro semestre e já se afasta de Jesus. Abandona, porque os professores de outro viés vai falando, vai mexendo com a estrutura, vai dando conteúdo dia após dia, aí o jovem absorve e já não crê mais em Deus. Quando vira ateu ou quando absorve a realidade e acha que a igreja, esse formato de igreja, conceito patriarcal, e que a igreja não assiste às mulheres, e que a igreja é uma voz autoritária. É um desafio ser crente nos dias atuais. Se você quer ser um crente fiel, é um desafio. Se você quiser ser um crente qualquer, dá para ser crente qualquer. Porque a gente nem chama mais de crente. Um crente fiel é um crente como Daniel, que foi fiel na Babilônia. Viver na Babilônia não é fácil. Nos manjares e nos desafios que existem para permanecer sendo fiel, é um desafio. Irmãos, devemos ser crentes aqui, porque nós sabemos, para ser crente entre os irmãos, é um desafio. Coríntios 13 não é uma mensagem para casamento, não. Os pastores usam. Coríntios 13 é uma mensagem que nós devemos olhar a respeito da relação entre os irmãos. Mas ser crente lá fora também é um desafio. E Jesus quer as duas realidades da gente. Crente aqui dentro e crente lá fora. Crente na Babilônia.
de quando se o professor tem voz para atacar a sua fé, você tem voz para falar. Porque se vai ser um espaço, não é nem esse ponto, vou voltar para a minha mensagem, mas aqui, se é um espaço público e ele vem falar somente da perspectiva dele, já não deixa de ser. Se ele vem falar e somente ele tem voz, de certa forma deixa de ser público. Mas se um professor te desafia na tua aula a falar da perspectiva ideológica dele, você tem espaço também para falar. Senão você tem direito de chegar na diretoria e dizer: o professor está falando e só ele tem voz. E se ele está falando nesse assunto, eu, como um agente público, ou como um homem público, também tenho o direito de falar. Agora estuda, crente. Quando disser: não teve esse negócio de abrir o mar vermelho, não. Foi a maré baixou. Aí você vai: interessante, né, pastor? Professor, como foi que Faraó, os soldados e os cavaleiros morreram tudo afogados? Me responde. Aí ele vai dizer: na próxima aula eu te respondo. Te prepara, crente. Deus quer usar tu na tua escola, no teu trabalho, na academia. Deus não quer te tirar dos espaços públicos. Deus quer te usar lá. Amém? Glória a Deus. Então, Neemias, um homem que foi chamado por Deus e que desenvolve algo fabuloso, em que o nome dele está escrito na história. Neemias muitas vezes é usado como um modelo de um gestor. Mas é pouco pensarmos em Neemias apenas como um gestor. Neemias era crente. Neemias foi alguém que teve o seu coração voltado para a realidade daquilo que Deus queria. E ele aceita o desafio de realizar algo extraordinário. Então, meus irmãos, reconstruir é necessário. E pensaremos nisso em 3 aspectos. Primeiro ponto, ou primeiro aspecto, ou primeira frase em que nós podemos entender esse capítulo primeiro, é que uma preocupação é o primeiro passo para a reconstrução. Pastor, preocupação não é pecado? O medo do amanhã é pecado. Mas preocupar-se com aquilo que você está vendo, a situação, e entender o que é necessário, não é pecado. A Bíblia diz que Timóteo estava preocupado com os filipenses. A palavra preocupação, de certa forma, ela vai ter o seu tom em que o contexto vai definir se ela é pecado ou se é algo positivo. A Bíblia diz que Timóteo estava preocupado com os filipenses. Então, nesse aspecto, não era a preocupação que é pecado. Era um sentimento, era uma perspectiva positiva quanto à condição do povo. Mas, quando nós pensamos na perspectiva de ter medo do futuro, isso é pecado. Neemias tem uma preocupação. No versículo 3, onde nós já lemos, ele faz uma pergunta. E a pergunta dele evidencia uma preocupação. A resposta que vem vai demandar uma ação de Neemias. Mas a pergunta dele é, versículo 2: e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Preste atenção. O versículo 11 do capítulo 1 termina dizendo que Neemias era copeiro do rei. Irmãos, Neemias estava ocupado. Ser copeiro não era qualquer pessoa que era copeiro.
O copeiro, ele não servia somente para pegar a água, misericórdia. Essa água não está, né? Mas veja. A função do copeiro era antes, o que o rei fosse beber, primeiro ele bebia. E se ele não caísse é porque não estava envenenado. Neemias bebia antes a bebida do rei, que era um costume forte ali naquela região, mas entre os persas era bastante um costume. E Neemias, como copeiro, ele tinha essa função de antes beber a bebida do rei para saber se não estava envenenada. Mas não só isso. Neemias fazia outras atividades. Era alguém importante. Era alguém que tinha a sua singularidade. Porque o rei já tinha confiança no trabalho de Neemias. Neemias era alguém ocupado. Neemias era alguém que estava bem condicionalmente. Eu não vou dizer que Neemias estava rico, mas eu posso dizer que Neemias estava bem. Mas mesmo estando bem, ele lembrou-se de pessoas em que ele queria saber da condição daquelas pessoas. Aí fica o nosso primeiro ponto, até antes de desenvolvermos a preocupação. Você tem o costume de perguntar pelas pessoas? Ou pelo fato de, pastor, estou tão bem. Casei, estou bem, estou feliz, já tenho 2 filhos, já tenho meus netinhos. Estou naquela fase, pastor, só sombra e água fecha, glória. Quero chegar lá também. Você já está me falando que a sombra e a água fresca é boa. Quero chegar nesse patamar. Mas na sua vida bem-sucedida, no seu descanso, você se lembra dos outros para saber da condição deles? Neemias estava ocupado. Neemias tinha um status. Ele tinha contato direto com o rei. Mas mesmo sendo alguém numa condição superior, não se esqueceu dos seus. A questão aqui é essa. Se Deus te abençoar, você vai se esquecer dos seus? Se Deus te prosperar, você vai se esquecer dos seus? Se Deus melhorar a sua saúde, você vai se esquecer dos seus? Se Deus te dá o que tanto você precisa, você vai esquecer dos seus? A questão é, vamos permanecer sendo o mesmo se Deus nos abençoar? Porque às vezes, né? Ah, pastor, estou bem. Quero saber mais daquele povo, não. Deixa para lá. A nossa espiritualidade, a nossa devoção, a condição do nosso coração está no quanto que nós nos importamos com as pessoas. Tem irmãos que não vêm para o culto. Eu fico, meu Deus, como é que está esse irmão? Porque ele não veio para o culto. O que foi que aconteceu? E assim, nós precisamos desenvolver a nossa vida. Na perspectiva de se lembrar das pessoas que estão ao nosso redor ou que esteja até distante. Neemias, com essa pergunta, demonstra interesse. E em outras palavras, disse, não é porque eu estou bem que não posso me importar. Não é que eu esteja tão bem que eu não possa saber a condição dos meus irmãos. Não é que eu esteja tão bem que não possa saber o que se passa lá. Eu quero saber como eles estão. E essa perspectiva de nos preocupar é algo maravilhoso da parte do Senhor. Já repetindo e tentando reforçar a realidade daquilo que estou ministrando nessa noite.
que a preocupação é o primeiro passo para a reconstrução. Porque isso vai nos mover a ter o interesse. Isso vai nos mover a agir de uma maneira que faça com que eu possa contribuir para que nós possamos, de fato, nos entregar aquilo que precisa. Meus irmãos, existe o estado real e existe o estado atual. Eu sei que veio a resposta para Neemias e foi dado para Neemias a condição de como estava o povo. No versículo 3 diz: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, quebrado, queimado, destruído, e as suas portas queimadas a fogo. Olha, o crente é aquele que participa da igreja. Ah, vou na igreja, vou adorar no meu cantinho, quando der 9 horas eu vou me embora. Isso não é ser igreja. Chega na igreja, vou olhar meus irmãos, vou falar com os meus irmãos, vou me confraternizar, vou ver o que é necessário na igreja. O nome disso é envolvimento. Neemias não queria só se atualizar para dizer, tá na miséria, tanto faz, fica lá, só queria saber. Mas a pergunta dele é uma pergunta em que está expresso que ele queria se engajar. Se o povo estivesse bem, acredito eu que ele iria fazer o seguinte, gente: eu vou louvar a Deus. Meus irmãos estão bem, os muros foram reconstruídos, eles não estão na miséria. Vou adorar a Deus, porque a condição dos meus irmãos é a condição ideal. Foi a condição que Deus projetou para que o povo estivesse. Quando nós olhamos para a igreja, no meu olhar de pastor, quando eu olho para a igreja, pensando aqui entre nós, será que estamos na condição ideal? A nossa realidade expressa o ideal bíblico? Será que a nossa realidade, que nós olhamos para a IBF, nós estamos precisando de uma reconstrução? Se você olhar para o seu coração nessa noite, para a sua vida, você está precisando recomeçar, reconstruir. Você olhando para a sua igreja, você acha que a IBF precisa de quê? Quais são os muros que precisam ser levantados? A condição nossa, será que é de miséria? Será que é de desprezo? Como é que você tem olhado para a condição nossa? Você só quer saber para fofocar ou quer saber para participar e contribuir? Ninguém aqui é descartável. Todos nós estamos aqui, temos um chamado, sabe para quê? Para participar, para estarmos as mãos e dizermos o que é necessário. Preciso de quê? Aluno de escola dominical, professor, aluno de escola dominical. É necessário aluno de escola dominical. Venha, você é aluno. Precisa de professor, precisa de professora para as crianças. Precisamos terminar lá em cima. Então, como é que está a sua contribuição? Você quer chegar, olhar e dizer assim, não reboca não, hein? Não reboca. Mas cimento é dinheiro. Areia é dinheiro. Pedreiro é dinheiro. Deus está abrindo os teus olhos
para você ver a sua igreja e você contribuir, e você participar, e você se doar. Ah, nada muda, deixa lá daquele mesmo jeito. Deus te chama nessa noite para ser um Neemias. Deus te chama nessa noite para você ser alguém que se dedica à obra. Se Ele está abrindo os teus olhos, Ele está te dando uma missão. Se Ele está abrindo os teus olhos, Ele está te dando algo para você participar. Não dá desculpa. Eu vou dar desculpa quando Deus está me chamando, Deus está abrindo os meus olhos. Eu vou dizer, não, é Ricardo, deixa Ricardo lá. Ricardo faz. Aí Ricardo já toca, já canta. Não, deixa com os outros irmãos que já estão sobrecarregados. Onde tem gente sobrecarregada, tem folgado. Os que não fazem nada. Quanto mais nos engajarmos, quanto mais nos preocuparmos, quanto mais nos doarmos, mais as coisas acontecem. Deus não te chamou para ser um crente 3S. Me ajuda aí. Deus te chamou para ser um crente 3D. Tu lembra do crente 3D? Dedicado, disponível e disposto. Decorou, né? Que eu vou esquecer. Vamos lá. O crente 3D, ele é... Não dá para ser 2D, não. É 3D. A gente pode arrumar 4D. Mas tem que ser 3D. Dedicado, disposto e disponível. Glória? Glória? Então, meus irmãos, quando Neemias faz essa pergunta, ele estava dizendo em outras palavras, eu quero saber, e como estiver a situação do meu povo, eu quero contribuir. Não é que eu esteja tão ocupado que não seja capaz de me disponibilizar e me dedicar à obra. Aí a gente está achando, pastor, eu estou muito dedicado, casei, pastor, lua de mel. O senhor sabe que lua de mel é muito mel. Então eu tenho que aproveitar o mel. Aí não posso ir para a igreja porque tem muito mel. Não, tudo tem seu tempo. Até o tempo de usar o mel. Pastor, eu me formei agora, preciso trabalhar, esquentar minha carteira, meu currículo e deixar Deus para lá, para depois. Oxi, Deus só serviu para tu pagar tua faculdade. Deus só serviu para abrir a porta de trabalho. Aí depois que Deus abre a porta de trabalho, tchau Deus, já usei tu. O que é isso, crente? Seria bom que os crentes que fizessem isso, dissessem, vou fechar a porta, aí volta tudo para a igreja, como a lição que aprendeu. Não é assim que trabalha, não. Deus abriu seus olhos para ver a realidade do seu povo, para você se engajar. Deus quer usar você. Deus quer te usar de tal maneira que os beneficiados serão os outros que estão ao teu lado, ao teu redor. Então, o primeiro passo é preocupar-se. O primeiro passo é se interessar. Se procurarmos trabalho, teremos trabalho. Reconstruir é necessário. Reconstrução não é fácil, mas quem tem interesse aceita o custo da reconstrução. Aceita o desafio da missão. Aceita os desafios. Aceita o que vem para estar engajado na obra. E Deus tem algo para fazer no nosso meio. Deus tem algo para fazer entre nós, e assim eu creio. E quanto mais nos interessarmos, mais nós vamos ver coisas para que possamos nos entregar a tão grande obra que o Senhor tem. Amém, meus irmãos? Amém.
Eu sei que eu estou olhando aqui para rostos, para pessoas que servem tanto. Vejo aqui pessoas. E aqui eu vejo que muitas dessas pessoas que estão aqui participam. Que parece que está querendo tirar leite de pedra, pastor. Já tem me dedicado tanto. Para vocês que se dedicam, permaneçam. Para vocês que têm servido, permaneçam. Não para. Não para. Deus te chamou para isso. Não para. E a minha oração é para aqueles que estão dispersos, que acordem. Porque existe o estado ideal, existe o que a Bíblia diz para a igreja, e precisamos lutar para que isso aconteça. Ah, pastor, está faltando perdão na igreja. Você está perdoando? Pastor, está faltando amor na igreja. Você está amando? Pastor, está faltando dedicação na igreja. Você está se dedicando? Pastor, é tanta fofoca, você está calado? Que sejamos agente da reconstrução, não da destruição. Destruir. Paulo disse que as armas espirituais são poderosas em Deus para destruir as fortalezas de Satanás. Isso sim, somos chamados para destruir algo que quer nos destruir, as obras do inferno. A IBF é a embaixada do reino de Deus para fazer frente ao mundo mau. Para isso, precisamos estar firmes na promessa do Senhor. Segundo passo para a restauração, a reconstrução, é orar. Meus irmãos, Neemias foi um homem de oração. Neemias foi um homem de oração. E ele orou. O texto de Neemias mostra esse homem orando na sua história, no seu texto, por mais de 12 vezes. Mas tem um ponto interessante aqui. Veja no versículo 4, que ele ouvindo e vendo a condição da miséria do povo, versículo 4 diz que, e sucedeu o quê? Ouvindo eu essas palavras, ouvindo eu a condição do povo, ouvindo eu como eles estavam, assentei-me e... Antes de seguirmos, meus irmãos, eu estava conversando com um jovem ontem, eu estava em Recife, eu acho que foi ontem, e lá em Recife eu tenho algumas pessoas lá, tem uns meninos da barbearia, fui lá para eles darem o talento na barba do pastor. Seus irmãos estão vendo, né? Está alinhado. A intenção é que ela chegue, fique aqui mesmo. Aí, sempre quando eu ia para a barbearia, era um momento teológico deles. Pastor, me tira uma dúvida. Pastor, me tira uma dúvida. Como é que eu prego? Como é que eu isso? Como é que aquilo outro? Aí, às vezes, minha esposa tinha que ir me buscar lá. Olha, irmãos, quando eu vou para o mercado e eu demoro, ela já sabe. Encontrou com alguém. Aí eu passo uma hora e meia. Quando chego em casa, ela estava conversando com quem? Quem foi dessa vez? Qualquer dia desse eu vou parar ali. Tem um pedreiro que está trabalhando ali, eu vou lá conversar com ele. Ele está ali olhando para mim. Aí teve um jovem que me disse, pastor, eu estava ali nas bem-aventuranças e vi que Jesus fala que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aí eu disse para ele, varão, faz o seguinte, pega o chat GPT, e faz uma pergunta para o chat. Homens que choraram na Bíblia. Faça essa pergunta ao chat, ao robô. Se você tiver uma Bíblia de estudo, você resolve isso. Se você não souber como usar a Bíblia de estudo, no final do culto me procure que eu vou te ajudar. Aí eu disse para ele, já viu os homens que choraram na Bíblia? Já procurou saber por que eles choraram? Eu vou citar aqui 2. Eu vou citar 3. Tem um profeta aqui, que ele é chamado de profeta. Qual é o nome dele? Jeremias. Jerezinho. Homem chorão. Não é porque ele chorava, porque ele estava com problema.
com as suas emoções desreguladas. Ele chorava porque ele via a condição do povo. Ele olhava para o povo de Jerusalém e via que a condição do povo só era somente de ele chorar. Tem outro homem que chorou na Bíblia e chorou também por Jerusalém. E o nome dele é Jesus. Quando ele chega em Jerusalém, olha Jerusalém, ele chora. Neemias é outro homem que quando vê a condição do povo, ele chora. O que é que nos faz chorar? Eu já chorei porque meu time perdeu. Aí eu parei de chorar porque ele perde direto. Não ria do pastor não, rapaz. A irmã Nalva está rindo. Porque a irmã Nalva disse que, pastor, às vezes você está falando sério, a gente fica tudo apreensivo e de repente o senhor fala uma gracinha, a gente ri. Nalva, o que é que nos faz chorar, Nalva? Ao vermos a condição do irmão nosso em pecado, o que é que a gente faz? Miserável mesmo, deu lugar ao pecado, ai, caiu, tô nem aí. Passa direto. Tu visse o que aconteceu com a vida de fulano? Vi. Meu irmão, que situação. Eu quero saber, eu vou me embora. Neemias, o povo está em ruína. O que foi que Neemias fez, Felipe? Chorou. Mexeu com as emoções daquele homem. O que é que tem mexido com a nossa vida? Olha para o banco da tua igreja, olha para a esquerda. Olha para a esquerda, olha para a tua direita. Eu estou vendo aqui do lado de Ricardo está faltando gente. Do lado de David está faltando gente. No banco da frente está faltando gente. Do lado de Lucas está faltando gente. Tem muito espaço ali do lado de Gustavo. Ao ver os bancos desse jeito. Ah, pastor, eu quero saber de mim. Não. A nossa condição é de chorar. Não é o ego. O ego. Tem quanta gente na tua igreja? Aí o ego faz. Vai 150. Aí as pessoas vão dizer, que igreja abençoada, 150. Eu vou fazer parte de lá. Porque sabe por quê? Muita gente quer só participar. Muita gente não quer se entregar para fazer acontecer. Já entendeu? As pessoas não querem suar para as coisas acontecerem. Só querem chegar e pegar tudo pronto. Por isso que tem igrejas aí que é status fazer parte dela. Ah, vou lá que vou me entregar para ser voluntário. A igreja está grande. Aí todo mundo quer se dedicar. Igreja pequena, ninguém quer chegar para participar, para ralar, para dar o sangue. Mas olhando a nossa condição, não é sobre o ego. É sobre vidas. Primeiras vidas dos nossos irmãos. Cadê o meu irmão? Eu vou chorar por ele. Eu vou orar por ele. Eu vou jejuar por ele. Irmãos, é a partir de nós. Semana passada eu falei isso e repito mais uma vez. É através de você. Aqui eu estou apontando geral aqui, ó. E vou mirar numa pessoa ali, ó. É através de você, Júlia. Deus quer te usar. Deus quer te usar, Rafa. Deus quer te usar, Gustavo. Para que a condição da nossa igreja tenha gente, não questão de ego. É porque o reino de Deus é sobre alcançar gente, pessoas. Vidas sendo salvas, casamentos sendo transformados, relações sendo transformadas. A IBF existe aqui para isso. Neemias orou, Neemias lamentou, Neemias jejuou. Meus irmãos, você sabe quanto tempo Neemias passou numa constante oração? Veja que no versículo 1 diz um mês. O mês, que era o mês de Quisleu. E no versículo 1 do capítulo 2, vai dizer outro mês. Diz aí, ó, sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes,
que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Mas veja, entre o mês de Quisleu e de Nissan, é um intervalo de 4 meses. Neemias passou 4 meses orando. Por que causa? Por essa causa. Senhor, meu povo está na desgraça. Os muros estão queimados, estão sem portas. Senhor, estou colocando diante de ti essa causa. Neemias perseverou numa causa que valia a pena a sua perseverança. 4 meses. Ele não deixou de trabalhar, crente. Ah, pastor, eu não me dedico para essa causa em oração porque eu trabalho. E quem disse para tu que Neemias parou de trabalhar? Neemias não parou de trabalhar, não. Amanhã é segunda-feira, é de trabalho. Trabalhando, Neemias continuou orando. Continuou se consagrando. Porque a causa pedia dele uma constante dedicação em oração. Por isso, nesse ponto, orar é um segundo ato para reconstruir em miúdos, colocando a realidade da oração. Quando a gente ora e se consagra, a gente está dizendo que depende de quem? De Deus. Neemias, nesses 4 meses, orou e planejou. Mas ele poderia fazer o seguinte: vou planejar, vou traçar o meu plano e vou levar para o rei. Não. E ele já tinha embarcado, porque no tempo de Esdras, eles tentaram reconstruir e parou a obra. Então Neemias sabia a dificuldade que seria e que sabia que só Deus poderia tocar no coração do rei para ele dar oportunidade para que Neemias fizesse. E a obra foi tão grande, antecipando o que está no capítulo 2, que ele não só dá a oportunidade, mas ele financia a obra. A obra foi maravilhosa. Mas, meus irmãos, veja que ele ora. Ele disse: Deus, eu dependo do Senhor para fazer aquilo que eu sei que precisa ser feito. Eu já sei que precisa ser feito. Porém, Senhor, se o Senhor não fizer, de nada adiantará. Por isso que o Salmo 127 diz que se o Senhor não trabalhar, em vão, nada vai adiantar acordar cedo. Se o Senhor não guarda a casa, em vão vigia os sentinelas. Inútil vos será, bem cedo levantar e trabalhar. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Mas veja que ele diz, em primeiro lugar, que é inútil trabalhar se o Senhor não estiver trabalhando. Neemias entendeu que o primeiro passo era se consagrar, pedir a Deus, porque não existe nada impossível que o Senhor não seja capaz de fazer. Porque antes de ser do interesse de Neemias, era do interesse de Deus. Antes de ser o seu interesse, de ver a igreja crescer, antes de ser do seu interesse, de ver as crianças aprendendo no discipulado, antes de ser meu interesse, é do interesse de Deus. Deus é o mais interessado na sua obra. Foi Deus que levantou aquele homem para ele ir com tudo que era necessário para ser desenvolvido. E ele orou. O quanto que você tem orado, meu irmão. Ele orou e perseverou. Neemias, quando entendeu que tinha uma agenda, tinha algo para ser feito, ele foi alguém que teve compaixão. A compaixão gerou uma motivação. E essa motivação levou ele, em primeiro lugar, a orar. Nós somos negligentes na oração. Quantas vezes nós só oramos só para comer? Jesus, obrigado por esse prato de comida. Fica visível, irmãos, quando nós não oramos. Ficamos irritados.
por qualquer sentimento, nós queremos abandonar a obra. Quando nós não oramos, nós não temos constância. Nós não lemos a Bíblia. Quando nós não oramos, é um fardo vir para a igreja. É um fardo contribuir. Quando nós não oramos, nós não somos capazes de suportar nada. Quando nós não oramos, ficamos vulneráveis para o inimigo. Quando nós não oramos, caímos em qualquer tentação. A falta de oração gera vulnerabilidade. Onde há compaixão, há oração. E quem ora, intercede. Neemias intercede. Neemias sabe que o seu povo precisa e vai até Deus. Porque ele não precisa, ele está bem. Mas ele sabe que tem gente que precisa. Você está bem? Estou bem, pastor. Tenho tudo. Sou copeiro do rei. Estou aposentado. Ou estou bem, pastor. A minha vida está boa demais. Mas quando tu olha para a vida do teu irmão, ele está precisando de oração. Isso comove tu? Comove eu? Comove a minha vida? Nos comovemos. Já parou para pensar que a vida de oração é fruto de uma comoção? Da compaixão? Onde não tem compaixão, não tem intercessão. Vai ter muito crente orando hoje. Eu não quero ver o maior pastor falando sobre oração, não, porque essa frase dele me pegou. Onde não tem compaixão, Felipe, não tem oração. Isso é profundo demais. Que até o pastor, quando chegar em casa, for ver no YouTube, vai rever e dizer assim, eu falei isso, falei, vigia crente. Pastor, como é que ora? Separa um tempo, meu irmão. Tu não separa um tempinho para malhar, para caminhar, para ir para a escola. Separa um tempinho, eu e Deus. Mas, pastor, minha vida é tão corrida. Tem certeza que você vai dizer não para Deus? Tua vida é tão corrida para tu não parar. Dizer assim, Deus, agora é eu e tu e eu. O Senhor não precisa sentar porque tu é espírito. Mas eu estou aqui de joelho. É eu, Senhor. Estou aqui porque eu te amo. E vou separar um tempo para estar contigo. Aí quando você for orar, lembre do pastor. Pastor, Deus abençoe o pastor. Para que os cabelos dele não caiam. E ele permaneça. Seja um vaso nas tuas mãos. Aí o pastor vai ser cheio do Espírito Santo e vai dar lugar na terra para a gente crescer. Terceiro ponto para a gente concluir, bem rápido. Nós temos a oração de Neemias. E existem alguns elementos na oração de Neemias. A oração de Neemias, ela tem o elemento da adoração. Versículo 5. Na oração de Neemias, tem o elemento da confissão de pecados, ou seja, arrependimento. Irmãos, o que é a confissão? Eu vou repetir mais uma vez, estou quase concluindo. Mas o que é a confissão de pecado? A confissão de pecado não é colocar o pecado debaixo do tapete. Sabe? Muitas vezes com o nosso pecado, o que é que a gente faz? Coloca debaixo do tapete. Isso não é confissão. Confissão é a declaração pública de que errou. Desculpa foi sem querer. Desculpa não, foi sem querer. Pedir perdão é uma declaração de que eu errei. O teu ego te permite tu pedir perdão ou desculpa? Porque o nosso ego não permite a gente pedir perdão. Porque nós não queremos nos ver como um agente do erro. Peça perdão, reconheça, torne público o seu erro diante de Deus. Neemias diz o que eles fizeram. Nós nos corrompemos, quebramos os teus mandamentos, os teus estatutos. Ou seja, nós preferimos fazer qualquer outra coisa do que te obedecer. Neemias declara, nós pecamos. Confissão faz parte da reconstrução. Irmãos,
casamento. Não precisa ter DR hoje, não. Mas assim, lembra daquele pecado que cometesse há 12 anos atrás? Não precisa. Já perdoou. Não remói o passado, não. Mas o que você fez nos dias de hoje? Chegue para Deus e diz assim: Deus, eu pequei. Fiz que não te agrada. Confissão é uma declaração de arrependimento. E arrependimento é dizer para o Senhor: eu quero mudança. A confissão até pode vir: eu reconheço que eu errei. A confissão é a declaração que eu errei. O arrependimento é: eu quero lutar para não errar mais. Mas como é que está você? Como é que está eu? Como é que nós estamos quando o assunto é arrependimento? O que precede a mudança é o arrependimento. Onde há arrependimento, há uma declaração de mudança, de guerra contra si mesmo. Aí, esses elementos. Por último, a persistência. E Neemias, quando ora, ele pede duas coisas a Deus. Primeira coisa que ele pede é uma oportunidade, que é o nosso terceiro ponto. Neemias estabeleceu um alvo. E o alvo de Neemias era uma oportunidade diante do rei. Que ele achasse graça diante daquele homem. Lembra de Esther? Esther orou por quantos dias? 3 dias. Se eu não me falha a memória. Neemias orou por entre 4 a 5 meses. Se foi 4 meses, foram 120 dias. Se foram 5 meses, foram 150 dias. E a oração de Neemias, sabe qual era? Deus, eu quero uma oportunidade. Deus, ser benevolente, tenha misericórdia, me dá favor diante do rei. Porque Neemias sabia em quem está, em que mão está o coração do rei. Está nas mãos de Deus. Neemias entendia que a oração, que Deus é capaz de mudar, que Deus intervém. A causa pedia uma ação. Veja aqui no versículo 11. Ah, Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Este homem era o rei. 4 meses ele traçou os planos. Ele sabia o que ia pedir para o rei. O que tinha para fazer. Ao me ouvir e ouvir com misericórdia era algo que somente Deus poderia fazer. E como ele sabia que era algo que somente Deus poderia fazer, ele orou e colocou isso como alvo. Porque ele sabia que o passo para a reconstrução estava na atitude dele de se expor. Reconstruir, recomeçar, tirar os entulhos, ajustar a casa, reparar o que for necessário. Mas antes de olhar para qualquer coisa, olhe para o seu coração. Olhe para a sua alma. Olhe para dentro de si. Não pense nos outros, olhe para você. E faça essa análise. Pedindo a Deus a graça de ser alguém que se envolve por saber que grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. De parar de terceirizar erros. Se Deus te trouxe essa noite, é com você que Deus queria falar. É com você que Deus queria fazer algo dessa palavra.
Deus queria e quer estar ministrando ao teu coração para levantarmos como os Neemias que essa igreja precisa. Neemias cheios do Espírito, com o coração queimando de compaixão, que tenha paciência para orar, de falar. A sua ação agora, nesses dias, não é ir falar, é orar. O que precisa ser feito é precedido da oração. A oração é a chave da reconstrução. E nós oramos, Senhor, nessa noite. Oramos no nome de Jesus. Oramos para a glória de Jesus. Senhor, Tu sabes o que precisa. Podemos até ter os nossos planejamentos para lidar, Senhor, com as necessidades da nossa igreja, do nosso bairro, do nosso município. Mas antes de qualquer ação, nós queremos orar. A nossa primeira ação é a oração. Senhor, desapegar do celular. Nos faz, Senhor, olhar que temos tempo para orar. Porque quando tudo estiver diante do altar, nós veremos que há poder em Ti. Pai, Senhor, desperta o Teu povo a clamar a Ti. Porque a Tua palavra diz, batei, batei, e será dado. Buscai que encontrareis. Arabaxu. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, clamamos a Ti, Senhor. O Senhor pode fazer a diferença. Estás vendo, Senhor, que nós não estamos te pedindo carro, prosperidade, dinheiro. Nós não estamos te pedindo, Senhor, coisas que são necessárias, nós sabemos. Mas o que nós estamos te pedindo, Senhor, é um despertamento espiritual. Que o Senhor possa nos levantar para buscarmos a Ti, Senhor. Para que a nossa vida seja marcada por homens e mulheres de oração. Por jovens e adolescentes de oração. A igreja, a IBF, a igreja que ora. Aleluia! Queima o nosso coração com uma chama, Senhor, que arde, ó Deus. Glória! Glória a Deus! Receba a bênção do Senhor. Aleluia! Aleluia! Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo e a sua comunhão seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Com todos na paz de Deus e uma ótima semana.